Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel 6, de 3 a 11. Nós leremos 2 Samuel 6, de 3 a 11, depois dois textos no capítulo 15 de 1 Crônicas. Segundo Samuel 6, de 3 a 11. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com o arco de Deus, com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpa, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Esse pau de aia, irmãos, era todo instrumento que era feito de madeira cipreste. E um que a gente pode relatar, segundo isso, era a cítara, né? O pessoal usava isso. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu em Uzá. Eu já vou traduzir aqui, irmãos, do texto original do hebraico, porque essa palavra contra não existe no texto original, tá? Então a ira do Senhor se acendeu em Uzá, e Deus o feriu ali por esta falta. A palavra irreverência não existe no texto original. Se alguém quiser procurar lá no hebraico, você pode procurar, não existe. A palavra em hebraico, eu não sei a pronúncia, é shakal ou shanal, e significa falta, erro, não irreverência. Irreverência é fazer uma coisa com descaso, não ligar, não dar caso a algo que você está fazendo. Uzá não foi irreverente diante de Deus. Ele cometeu um erro, mas não foi irreverente. E morreu ali, junto à arca de Deus. Vou ler de novo esse versículo, você deixa ali para mim. Então a ira do Senhor se acendeu em Uzá, e Deus o feriu ali por este erro, e morreu ali, junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Só um adendo aqui para vocês ficarem atentos, depois nós veremos isso. A arca do Senhor para a cidade de Davi. Cidade de Davi era Jerusalém, que Davi a reconstruiu, e por isso Jerusalém passou a ser chamada também de cidade de Davi. Mas o fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Agora nós leremos 1 Crônicas 15, de 1 e 2, e depois o restante do capítulo. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Chamou Davi os sacerdotes, Sadoque, um pouquinho antes. Se você for do verso 3 até o verso 10,
ele vai colocar o nome de todos os levitas que ele chamou dentre a casa de Coate, né? Então eram os coatitas, e daí ele vai colocando um monte deles. Mas aí no verso 11, você pode ler depois todos esses nomes. Chamou Davi os sacerdotes Sadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vós sois Vixe, eu estou ruim de vista aqui, hein? Cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Amém? Ainda tem. Há caminho. Não, mas isso aí é outra coisa, filho. Eu vou chamando o texto. Vamos orar? Amado Pai, nesse instante, eu lhe peço que o Senhor coloque a tua mão sobre nós, ó Deus. Ensina-nos a tua palavra. Fala aos nossos corações. Somos pecadores, medíocres, falhos, e carecemos do Senhor, ó Deus. Não merecemos, erramos, não cumprimos aquilo que a tua palavra nos precede, e pedimos ao Senhor: ajuda-nos, perdoa-nos, tem misericórdia de nós e concede-nos, ó Deus, a tua graça, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, eu quero cumprir o horário, então vou, de vez em quando, acompanhando isso aqui. Amados, muitas vezes nós somos cheios de boas intenções. E as nossas boas intenções, na maioria das vezes, não cumprem com o mandado de Deus. Boa intenção humana é uma coisa e visão de Deus é outra coisa. Os ingleses chamam que Deus tem uma big picture. Big picture significa uma grande fotografia de tudo, né? Ele olha lá dos céus e vê todas as coisas. Ele sabe tudo. E nós somos limitados, às vezes, na ponta do nosso nariz, única e exclusivamente. Não enxergamos nada mais além do que isso. Então, alguém já disse que de boas intenções o cemitério está cheio. Já ouvi isso desde que era criança, meu avô falava isso. Agora abre lá, filho, Provérbios 16, 25 e depois Provérbios 21, 2. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Às vezes as nossas intenções, como foi a de Uzá, era um caminho que para nós seria agradável, para Uzá seria agradável, mas na verdade são caminhos de morte. Provérbios 21, 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Salmo 139, Davi fala sobre isso de maneira maravilhosa. Amados, não adianta, a gente pode ter boas intenções em tudo na vida. Deus conhecia a mente de Uzá, muito além do que eu e você achamos. Será que Uzá somente teve boa intenção quando ali ele foi segurar aquela arca, da qual os bois tropeçaram naquele caminho, indo para Jerusalém, e Aiô, seu irmão, estava ao lado e ele atrás, e quando aqueles bois tropeçaram, a arca começou a cair, e Uzá correu e colocou a mão na arca, e dali Deus o matou. Eu quero realçar para você 2 personagens nesta história e um objeto sagrado, que é a arca. Vou falar sobre a arca um pouquinho. A arca do testemunho. Todos lembram-se quando Deus deixou para Moisés o mandamento de construir uma arca. Se você pegar o livro de Êxodo e você abrir do capítulo 25 ao 40, eu pensei em ler com vocês, mas achei que ia demorar um pouquinho.
Ali Deus ordena a construção da arca, do tabernáculo, das cortinas, e do que seria a madeira, do que seria cada utensílio e cada coisa que faria parte daquilo que Deus queria. Lá no verso 40, você vai ver uma coisa maravilhosa que acontece com isso. A arca, ela tinha 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Alguém sabe o que é côvado ou não? O pastor sabe, papai talvez saiba. Côvado era isso aqui, ó. A distância do meu cotovelo até a ponta do meu dedo. Oi? Não. O côvado era meio metro. Existem outras relações de outras medidas. Existe um côvado, 2 significados de côvado, mas esse é o mais comum. Então, 2,5 côvados dá quanto? Se um côvado é 50 centímetros, dá 1,25 m, certo? Então, a arca, ela tinha 1,25 m de comprimento. Aí tinha 1,5 côvado de largura, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Então, para você se situar e imaginando como que era a arca de Deus. Não era enorme, não era nem o tamanho do piano da Giz, ou não era uma mesa enorme. Era uma coisa relativamente, talvez uma mala que antigamente alguém carregasse, né? Um baú. Você verá toda a construção em Êxodo 25 a 40 e fabricação das ordenanças de Deus a Moisés. E, por fim, o Supremo desce no capítulo 40 de Êxodo, uma nuvem sobre o tabernáculo onde estava a arca. E isso depois guiaria o povo. Durante o dia tinha a nuvem, durante a noite tinha o quê? Fogo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, o povo podia andar na saída do Egito até a terra de Canaã. 1 Samuel 4, não tem aí, filho? Se você ler o capítulo, você vai ver que os filisteus tomam a arca dos filhos de Eli, 2 camaradas famosos, Ofni e Finéias. Quem tiver gêmeos, quiser pôr os nomes dos filhos assim, fica bonito. Aleluia, amém. Ofni e Finéias, esses caras eram safados, sem vergonha, fizeram um monte de porcaria no templo de Deus, filhos do sacerdote Eli. E, por fim, os filisteus guerreiam, os matam e levam a arca de Deus embora. Só que, coitados filisteus, me tenho até dó. Todo lugar que eles levaram a arca junto, eles sofreram. Onde ela passava, tinha dificuldades. Ou morriam, ou tinham tumores. Na verdade, esses tumores aqui eram hemorroidas. Segundo o texto hebraico, eles traduzem como tumores ou hemorroidas. Então, quem tem hemorroida aqui? Não precisa falar, não, desculpa. Depois desses filisteus, você vai ver mais à frente, eles fazem tumores de ouro, botam dentro do cofre junto com ratos de ouro, expressando ou fazendo um sacrifício a Deus. Eram 5 tumores e 5 ratos. Tumores que aconteceram nas cidades que passavam, e os ratos que foram uma peste na cidade onde a arca estava, junto dos filisteus. Claro que a ação da presença da arca junto ao povo de Israel era totalmente diferente quando estava fora do povo de Deus. Eu educo os meus filhos. Deus me deu a responsabilidade de educar os meus filhos. Deus não deu a responsabilidade de educar os filhos do Wesley, nem o filho de ninguém, nem do meu irmão, nem o meu sobrinho ou a minha sobrinha eu tenho responsabilidade de educar. Eu tenho a responsabilidade de educar o meu filho. Por isso Deus chamou o povo de Israel. E queria que o povo de Israel cumprisse o seu mandato. Vamos lá que eu tenho que terminar logo. Filisteus chamam os sacerdotes e adivinhadores e dizem a eles, lá em 1 Samuel 6,6, filho, põe aí, papai, por favor. Porque aí os sacerdotes e os adivinhadores lá dos filisteus falam para eles assim, por que, pois, endureceris o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração?
Porventura, depois de haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Olha só o que Deus está falando para os filisteus. Vocês não viram o exemplo do Egito e do faraó? Deixa essa arca ir embora. Vou dizer uma coisa para vocês, os filisteus. Botem a arca em cima de um carro novo, que será levado por vacas com crias. Vacas que acabaram de criar e tinham os seus filhotes para serem alimentados por essas vacas. Só que vocês vão fazer o seguinte, vocês tiram essas crias dela, pegam os bezerros e colocam longe e botam elas para levarem esse carro junto com a arca. E se essas vacas forem a caminho levando para Israel, vocês fiquem tranquilos, é isso que Deus quer. Se por acaso elas voltarem, não é o que Deus está querendo. Você entendeu a situação? Tiraram os bezerrinhos da vaca. A mamãe tem umas vacas lá que quando tem bezerro, elas ficam nervosas se separa o bezerro, né, mãe? Mas Deus estava na direção. E essas vacas levaram a arca. E daí, essa arca chegou numa plantação que chama-se Campo de Josué. Esse Josué é o juiz que nós aprendemos lá depois do Torá. Chamava Bet-Semes. Bet-Semes porque era semita, descendente de Sem lá em Noé. Em Bet-Semes, por causa da arca estar lá e aquele povo estava longe de Deus, nem sabia, nem lia a Bíblia como deveria ler. Embora Josué tivesse sido aquele homem que nós conhecemos a sua história e sabemos o que ele fez. 70 homens chegaram do lado dessa arca de 1,25 metro de comprimento, 75 de largura, e olharam dentro dessa arca. Agora eu pergunto para você, talvez a parte superior um pouquinho diferente daquele órgão, mas se você imaginar como que 70 homens conseguiram abri-la e olhar todos de uma vez dentro ali. Talvez alguns viram dentro, e outros que estavam ao seu redor, com anseio no coração de ver, também morreram. Chegou em Bet-Semes e daí Deus matou esses homens porque eles ousaram olhar dentro da arca do Senhor. Aí eles morreram de medo. Esse povo já era povo de Israel, semitas. E daí esses homens pegam e encaminham para Kiriat Jearim, para a casa de Abinadab. E seu filho Eleazar guardaria. Leia para o papai aí, 1 Samuel, está lá. Então viram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. O outro filho, 7, 1 e 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Quando ela esteve nesse momento aí que estava chegando os filisteus, ficou 20 anos na casa de Abinadab. Davi tenta levá-la para Jerusalém. Aí o que acontece? Davi fala assim, vamos fazer igual os filisteus, se os filisteus não morreram, vamos fazer uma Ferrari, um carro bonito, um carro chique, vamos botar os bois e vamos levá-la para Jerusalém. Vai para a casa, depois disso, acontece o que nós lemos lá em 2 Samuel e 1 Crônicas. Os bois tropeçam no caminho, a arca vai cair, e Uzá bota a mão nela para segurá-la e morre. Depois disso, ele vai para a casa de Obed-Edom, também lemos, o geteu, e fica 3 meses. Depois disso, chega em Jerusalém. Então, quando eu disse o primeiro aspecto da arca de Deus,
que nós veríamos essas coisas sobre a Arca de Deus, é isso mais ou menos que você tem, e lembre-se de alguns detalhes sobre isso. Agora, os dois personagens, Uzá e Davi. Quero falar sobre Uzá, 2 Samuel 6,3, filho. Puseram a Arca de Deus num carro novo e o levaram da casa de Abinadab, que estavam no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Vocês lembram quem que foi o guardador da arca lá na casa de Abinadab? Eleazar, nós acabamos de ler isso, né? Que era filho de Abinadab. Eu não sei quem que era mais velho, se Eleazar, Aiô ou Uzá, mas isso aconteceu. E daí, ele era filho de Abinadab, né? Como eu disse, irmão de Aiô. Ele viveu 20 anos da sua vida ao lado da arca. Concorda comigo? Será que você já pensou que idiota, que irreverente foi Uzá? Isso não é a verdade bíblica. A Bíblia nos ensina diferente. Eu já ouvi isso, irmãos. Uzá não fez isso. Por que será que Deus permitiria que Uzá, então, tocasse na arca? Será que Uzá, ao ver a arca prestes a cair, decidiu se sacrificar para evitar um mal ainda maior, que recaísse sobre o rei Davi e todo o povo? Abre aí para mim, 2 Samuel 6,1, filho. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000 pessoas. 30.000 pessoas estavam junto de Davi quando, pela segunda vez, ele vai levar a casa agora de Obed-Edom para Jerusalém. A família de Obed-Edom foi abençoada por a arca ficar 3 meses na sua casa. Nós vimos isso. Ele abriu mão da sua vida para proteger o objeto mais sagrado do povo de Israel. Uzá viveu 20 anos vendo o seu irmão Eleazar a cuidar daquela arca, a tomar conta dela, não tocar nela. Ela era coberta por um pano de linho fino. Uzá sabia que não se podia tocar naquele negócio. Durante 20 anos, ele viu o seu irmão proteger o objeto mais sagrado do povo de Israel, bem como a vida do rei Davi e do povo, que eram nada mais, nada menos do que 30.000 pessoas. Amados, Deus tenha misericórdia de mim e de nós. Você consegue perceber a tipificação do Senhor Jesus na vida de Uzá? Abre, papai, Isaías 46, de 9 a 10, filho. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O que desde o princípio anuncio, o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Louvado seja o Senhor. Talvez Uzá tenha segurado aquela arca. Se você começar a pensar, e se aquela arca tivesse caído ou aberto a sua tampa? Não havia fechaduras na tampa da arca. Eu assim acredito, dona Anice. Amados, vamos falar de Davi agora. Terceira pessoa, segunda pessoa, né? Safado, sem vergonha, adúltero, assassino, sanguinário. Homem de altos e baixos, inconstante. Talvez o maior exemplo de inconstância humana na palavra de Deus. Eu tentei procurar e não achei outro. Guerreiro implacável.
adúltero e assassino. Reconstruiu Jerusalém, que foi chamada cidade de Davi. Magoou seus filhos. Foi um desastre como pai. Temente a Deus. Chamado homem segundo o coração de Deus. Na sua família teve incesto, assassinato, mentira e traições. A duras penas, e voltando à palavra de Deus, se prepara para levar a arca, como Deus deu ordem através de Moisés no Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da palavra de Deus. Davi não é diferente de mim e você, que não lê a Bíblia. Davi também não a lia. Davi chamou homens de todas as tribos e falou: vamos fazer um carro novo igualzinho os filisteus. E os bois tropeçaram. E Uzá, filho de Abinadab, 20 anos do lado da arca. Um servo morreu instantaneamente. Eu não vou entrar em detalhes, mas para mim, quando eu chegar no céu, eu vou encontrar Uzá. Ele morreu porque a glória de Deus estava presente na arca. Ananias e Safiras, também eu acredito que os encontrarei no céu. Mentiram, mas para mim foram os primeiros que morreram pela graça de Deus. Não é só o Pedro Elias que está falando isso, eu já estudei muito e muitos teólogos falam isso. É outro assunto, mas devemos nos lembrar disso. Davi foi estudar a palavra de Deus. E a partir desse momento ele aprende, e nós lemos lá em 1 Crônicas, como deve ser levada a arca de Obed-edom a Jerusalém. Pelos levitas, com arcos, com varas, e os levitas a levarão até Jerusalém. E Deus faz maravilhas com a chegada da arca em Jerusalém. Quero concluir. A palavra de Deus abre os nossos olhos, nos dirige, nos exorta, nos ensina, etc, 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 etc. Por que eu continuo não a lendo, não a estudando, não meditando nela? Por que você não faz isso? Quando Deus quer, Ele põe a sua glória. Quando Ele quer, Ele derrama a sua justiça e a sua ira sobre quem Ele quer. Para que eu e você continuemos andando rumo à Nova Jerusalém. Vou repetir. Quando Deus põe onde Ele quer a sua glória, Ele também põe a sua justiça e a sua ira, para que eu e você possamos chegar rumo à Nova Jerusalém. Deus pôs a sua glória naquela arca, o objeto mais sagrado do povo de Israel, o objeto mais sagrado do povo de Deus. Uzá morreu por causa disso. Jesus morreu por causa disso. Receberam em si a ira e a justiça de Deus, para que aquela arca chegasse em Jerusalém e para que eu e você cheguemos à Nova Jerusalém. Amados, quero aplicar isso. Se nós estudarmos a palavra de Deus, poderemos evitar que os bois tropecem. Deus abençoe. Aleluia. E Deus tenha misericórdia de nós. Amém.